Olá, infantil! Hoje é segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? Espero que todos estejam bem, tá certo? Hoje é dia 29 de março. Estamos chegando ao final do mês. Isso! E hoje nós vamos ver a disciplina de linguagem, tá certo? Preparem logo aí o livro de linguagem, tá certo? E o caderno de casa. Teremos atividade nos dois, tá certo? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, nós já vínhamos trabalhando as vogais, não é verdade? Todo mundo já sabe quais são as vogais e quantas são. As vogais são 5 e são o quê? A, E, I, O e U, não é verdade? Também estamos trabalhando o quê? Os encontros vocálicos. Tudo bem. Então, trabalhando as vogais, eu também trouxe uma curiosidade para vocês. Que curiosidade é essa? Sabemos que nós temos o alfabeto. As letrinhas compõem o alfabeto. Esse alfabeto é com ele que nós podemos escrever todas as palavras, as frases, os textos, e isso também eu já vinha falando com vocês. Então, qual é a curiosidade? A curiosidade é, veja, as vogais e as consoantes, elas formam o quê? O alfabeto, como eu acabei de dizer. Então, as consoantes são o quê? Essa é a curiosidade. O que são consoantes? As vogais já sabemos quais são. E as consoantes? Então, vamos pensar no alfabeto. Pensando no alfabeto, também vou mandar para vocês um vídeo onde vocês também vão estar trabalhando esse alfabeto. Então, pensando no alfabeto. Lá no alfabeto eu tenho 26 letras, não é verdade? 26 letras. 5 delas são as vogais. Se eu retirar de dentro do alfabeto essas 5 vogais, as outras letras que sobram, são elas que chamamos de consoantes. Essa é a curiosidade. Então, veja bem, ó, as consoantes são letras que precisam das vogais para transmitirem sons. Exatamente. Então, quando eu vou formar as palavras, ou de início eu formo o quê? As sílabas, depois junto para formar palavras. Então, eu preciso das vogais para que que cada consoante possa emitir aquele som, tá certo? Aí, o que eu tenho mais de outra curiosidade? Veja, as consoantes eu disse que são letras que precisam das vogais para transmitirem sons, não é verdade? Só que as vogais, que são essas que eu acabei de dizer para vocês, A, E, I, O e U, elas não precisam da companhia de uma outra letrinha para poder transmitir os sons. Elas possuem som próprio. Então, quando eu falo A, E, I, O, U, ela já tem o próprio som. Com esse som que eu vou juntar com o som que a consoante vai emitir, eu faço o som da sílaba e das palavras. Então, as consoantes precisam das vogais para que possam transmitir esse som. Já as vogais, não. Ela sozinha tem o som dela. A, E, I, O e U. E também eu trabalhei com vocês outro dia, não foi? Com o som das boquinhas, estão lembrados? Então, o A vai fazer o mesmo som. A. O E já vai transmitir o som de E, não é? O I. O O, a letra, e o som que ela faz é O. E a letrinha U. Então, elas mesmas têm som próprio. Não é interessante isso? Então, o alfabeto é composto de 21 consoantes e 5 vogais. Se eu retirei do alfabeto as 5 vogais,
sobrou as consoantes. Então, quando alguém perguntar para vocês quais são as letrinhas que são consoantes, vocês já sabem, nem pode dizer que é o A, o E, o I, o O, nem o U, porque essas são vogais. As outras letras restantes, todas elas são consoantes. Entenderam? Então, mais uma coisa. Então, nós vamos trabalhar hoje, olha a outra curiosidade, a primeira consoante do alfabeto. Qual é a primeira consoante do alfabeto? Aí alguém vai dizer, letra A. Eita, A é consoante? A é a primeira letra do alfabeto. Agora, a primeira consoante do alfabeto é a letrinha B. É a letrinha B. Então, a letra é B. O som que ela faz é B. B, que eu também já tinha falado para vocês sobre o som das letras. Então, cada letra tem o seu nome e cada letra emite um som para poder fazer o quê? Fazer a junção das letrinhas e dar a entonação dos pedacinhos que chamamos de sílabas e o som das palavras. Então, o som da letrinha B é B, B, B. Entendeu? E aqui nós temos o quê? Olha, nós temos os pedacinhos que chamamos de sílabas. Essas daqui são as sílabas compostas pela letra B e as vogais. Tá certo? Então aqui nós vamos ter o quê, ó? O B, né, que é o som do B, B, com A, ba, B, com E, B, B, com I, bi, B, com O, bo, B, com U, bu, B, A, O, tio, bão, ba, bé, bi, bo, bu, bão. Trouxe nas duas formas de escrita, tá certo? A letra bastão e a letra cursiva, certo? E aqui nós temos as 4 formas de escrita da letrinha B, que nós vamos fazer o treino no caderno, tá certo? A atividade de vocês será aí no livro. Pegue aí o livrinho de vocês, que será, olha, na página 39 a 42. 39 a 42, que é a letra B. E aí tem aquela musiquinha que é boi, 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 boi do Piauí. Pegue esse menino que não quer dormir. Quantas palavras boi aparecem nessa música aí? Escreva a quantidade abaixo. Ilustre a música com um belo desenho bem colorido. Como assim ilustrar? A tia já falou que ilustrar é desenhar. Vocês vão ouvir novamente a música aí com quem estiver com vocês. Vão pensar nessa música e vão desenhar aqui, olha, no quadrado. Aliás, no retângulo, tá certo? Na outra página, indique a quantidade de letras que está sendo solicitada em cada item da palavra boi. Então, o boi, ele tem um encontro vocálico. Olha lá os encontros vocálicos. Qual é o encontro vocálico que está contido aí na palavra boi? Aí vocês vão colocar quantos encontros vocálicos, certo? A consoante. Quantas consoantes tem a palavra boi? Escreva aí nesse quadrado ao lado. Conheça as diversas formas da escrita da letrinha B. E aqui vocês vão fazer o treino da letrinha B, que é a letra assim, cubra a letra B e assim por diante vocês vão fazer esse treino ortográfico, tá bom? Na página seguinte, 41, conheça a família silábica da letrinha B. A família silábica, eu acabei de mostrar para vocês que são essa daqui, tá? Essas duas formas que eu escrevi. Então, vocês vão escrever também nessas formas. Aí, no caderno, no livro de vocês, vocês têm ela, maiúscula e minúscula, cursiva, tá certo? Ouça a leitura das palavras abaixo, depois repita cada nome, em seguida desenhe. Então, aí tem escrito B-O-I, boi, boi. E do outro, B-A-U, ba-u. Em seguida, vocês vão desenhar o que representa essa palavra, tá? Na última página, forme palavras
completando os quadros com a família silábica da consoante B, tá certo? Então, já tem um pedacinho, tem o desenho, a gravura aí. Do lado tem um pedacinho já da sílaba, vocês vão completar e formar a palavra, tá certo? Abaixo, formem as famílias silábicas e escreva o nome que surgiu, certo? Aí temos o quê? B com A, B com E, B com I, B com O e B com U. E aí vocês vão observar que do lado tem um desenho. Vou falar o primeiro. Tem assim, Ba, e do lado tem um desenho de um baú. Vocês vão dizer Ba, com a letrinha U, que é o que está faltando, formou o quê? Aí escreve lá do lado, baú, tá certo? E assim por diante. Já temos a metade, né? Uma parte da palavra. Vocês vão completar com a família silábica e formar a palavra. Leiam essas palavras, tá certo? Vou enviar para vocês a foto da atividade do caderno, tá certo? E agora, pensando nessa letrinha B, sabe o que vai acontecer agora? Nós vamos ter um grande baile. Vamos lá? Estava no cantinho a consoante B, muito triste, quando de repente apareceu as suas amiguinhas, as vogais. E aí começou a festa, começou o baile. E aí a letrinha B convidou cada amiguinha para dançar. Então, sabe que som elas formaram? Esse aqui. O B dançando com o A faz babá, babá, babá. O B dançando com o E faz bebê, bebê, bebê. O B dançando com o I faz bi, 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 bi. O B dançando com o O faz bo, 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 bo. O B dançando com o U faz bu, 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 bu. Essas são o quê? São a junção das consoantes com as vogais. Isso mesmo, criançada. Vamos estudar? Tchau!